A notória insegurança jurídica do Brasil não é um problema apenas das grandes empresas e de investidores estrangeiros, mas também algo que afeta o investidor individual de formas direta e indireta. Um dos assuntos que mais vem dando pano para manga nas últimas semanas é o bloqueio do X, anterior Twitter, no Brasil, pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes e as medidas subsequentes que envolveram a Starlink, que é outra entidade, no rolo. Eu sou André Massaro, este é o canal Investidor Cético, e se tem uma coisa com a qual a gente tem que ser cético é com o nosso próprio governo e com a possibilidade e a capacidade do governo tomar ações e medidas arbitrárias que possam afetar a vida dos investidores. Insegurança jurídica é o nome que se dá à falta de previsibilidade e de consistência na formulação das leis e nas decisões judiciais, ou seja, as leis ficam simplesmente mudando e os tribunais tomam decisões com base em interpretações da lei e se tem uma sensação de que os contratos simplesmente não valem nada. Isso, obviamente, gera uma situação muito complicada para investidores e empresários que têm uma perspectiva de longo prazo. Brasil não é uma ilha e é um país altamente dependente de capital estrangeiro. E essa falta de estabilidade nas regras assusta os investidores estrangeiros, especialmente nos setores produtivos que envolvem projetos de maturação mais longa, como fábricas e infraestruturas. E aí a turma reclama que a maior parte do capital estrangeiro que vem para o Brasil é especulativo e de curto prazo. Pois é, quem vai colocar dinheiro num país em que as regras ficam mudando o tempo todo? A legislação brasileira é reconhecidamente nebulosa e isso é feito de propósito para aumentar o poder discricionário do judiciário. No fim, as leis e os contratos acabam não tendo valor e o que vale é a interpretação dos tribunais. No caso X, isso fica bem claro quando o ministro força o bloqueio das contas da Starlink para pagar as multas do X. As duas empresas têm em comum o fato de serem controladas pelo bilionário Elon Musk, mas são entidades diferentes, com atividades diferentes e sócios diferentes. Guardadas as devidas proporções, é como querer me cobrar pelos rolos do meu irmão porque a gente veio dos mesmos pais. Mas não é só nos negócios que a gente vê coisas estranhas acontecendo por conta de decisões judiciais. Dá uma olhada em assuntos de direito trabalhista e direito de família e você vai ver um monte de contratos e acordos que simplesmente viraram um pó de uma hora para outra por conta de interpretação judicial. Ok, mas e o pequeno investidor com isso? Um primeiro impacto indireto da insegurança jurídica é no próprio desenvolvimento do mercado de capitais e no desempenho dos investimentos. Mudanças regulatórias constantes e multas inesperadas podem resultar em perdas para acionistas e, por outro lado, empresas que se envolvem em fraudes e escândalos diversos não geram qualquer punição relevante para os seus controladores. E os investidores que perderam dinheiro ficam na mão. Outro ponto de atenção são as mudanças fiscais e tributárias. Por exemplo, o Brasil é um dos poucos países que não tributa dividendos. Até aí, ok, acho que a maioria das pessoas concorda que essa situação não deve ficar assim por muito tempo. Mas será que as empresas vão ter uma desoneração correspondente nos impostos delas? E os fundos imobiliários? E os títulos de renda fixa com isenção de impostos? Como fica ou não fica? Uma brincadeira dessas, muitas vezes, pode não só prejudicar os ganhos do investidor, mas inviabilizar uma modalidade de investimentos como um todo, prejudicando não só os rentistas, como alguns gostam de dizer, mas todo mundo que está envolvido nessa cadeia econômica. E um segundo tipo de impacto mais direto está associado ao chamado risco país, que envolve a adoção de medidas como restrição de movimentação de capitais, confisco, tributação abusiva, empréstimos compulsórios e outras arbitrariedades. Mas enfim, o que o investidor individual pode fazer e o que ele pode aprender observando o comportamento de políticos e de juízes? Um caminho óbvio e que muitos tomam é simplesmente cair fora do Brasil. Esse é um caminho que pessoalmente já me atraiu muito no passado, apesar de eu nunca ter executado. Mas hoje, seguindo a linha investidor cético, eu sou um pouco cético com uma saída total do Brasil, a não ser que a situação aqui se torne realmente insuportável. E é preciso ser cuidadoso com essa coisa de realmente insuportável, pois às vezes a gente fala no calor do momento que não dá mais para viver aqui, mas se formos pesar os custos e os benefícios de uma saída, nem sempre essa conta fecha. Para aquelas pessoas que não têm nada aqui, não têm negócios, não têm carreiras consolidadas, não têm vínculos profissionais ou familiares, é fácil meter o pé e tentar recomeçar a vida em algum outro lugar. Mas existe uma percepção hoje, e eu gostaria muito de saber se você concorda ou discorda dessa percepção,
escreve aí nos comentários que as vantagens daqueles destinos óbvios de imigração, como Estados Unidos, Canadá, Austrália e os países europeus, já não são mais tão grandes quanto já foram no passado. Não porque o Brasil melhorou, pelo contrário, mas sim porque esses países pioraram. Então, sair do Brasil fisicamente talvez não seja o melhor caminho, mas eu quero te dizer uma coisa. Tendo ou não o desejo de sair do Brasil, se você tem direito a uma segunda cidadania, corra atrás disso. Vá atrás disso para ontem. Não é para semana que vem, nem por mês que vem, é para ontem. Segunda cidadania é como seguro de vida, não é algo que você faz quando precisa, você faz antes de precisar. Então encare uma segunda cidadania, caso você tenha direito, como se fosse um seguro de vida. Lembre-se que ninguém contrata um seguro de vida na expectativa de usar esse seguro e lembre-se, para ontem. Enfim, você não precisa sair do Brasil, mas é interessante e importante que você tenha a possibilidade de fazer isso rapidamente se a coisa por aqui ficar estranha ou mais estranha. O segundo caminho, que não era óbvio há alguns poucos anos, mas que agora ficou óbvio e fácil, é a internacionalização dos investimentos. Existem inúmeras possibilidades de investir no exterior, seja de forma direta ou por meio de estruturas offshore. Tudo vai depender do tamanho do seu patrimônio e do tamanho do seu receio. Investir no exterior é um tema que não é muito consenso entre especialistas em investimentos. Existe uma linha de pensamento, e eu tendo a considerar essa linha de pensamento como algo que faz sentido, que assume que pessoas com patrimônio pequeno e com renda mais irregular acabam não tendo grande vantagem na internacionalização de investimentos. Na verdade, essa internacionalização pode mais atrapalhar do que ajudar. Mas à medida que o patrimônio aumenta e a situação financeira da pessoa fica mais estável, as necessidades de gerenciamento de risco começam a se sofisticar. Então, quanto maior o patrimônio, mais é importante que você tenha uma parcela significativa desse patrimônio fora daqui e fora do alcance das arbitrariedades do Estado. Daquela parcela do patrimônio que fica aqui no Brasil, é interessante manter uma abordagem mais defensiva e evitar investimentos em empresas e setores que tenham projetos de longa maturação, pois essas são as vítimas preferenciais da insegurança jurídica. Quanto mais você ficar no feijão com arroz, melhor. E por fim, quero sair um pouco do mundo dos investimentos e colocar o pé no empreendedorismo digital. Tem um velho ditado do mundo do empreendedorismo digital que diz que não se deve construir a sua casa em um terreno alugado. Quando você faz um negócio baseado em uma plataforma digital, você não tem controle sobre essa plataforma. Muitos empreendedores que têm o X como seu principal canal de distribuição e divulgação foram pegos no fogo cruzado e, ao menos temporariamente, perderam seus negócios. E casos como este no Brasil podem abrir precedentes em outros países e com outras plataformas. Então, se você é empreendedor e tem o seu negócio baseado em plataformas digitais, é importante diversificar essas plataformas da mesma forma que se diversifica os investimentos. E sabemos que o problema não é só a mão pesada do judiciário, mas as próprias plataformas mudam as regras de forma arbitrária e acabam quebrando as pernas dos usuários e dos empreendedores. Então veja que nesse vídeo nós falamos basicamente sobre diversificação de uma forma ampla. Diversificação da sua nacionalidade, diversificação dos seus investimentos, diversificação do seu patrimônio, diversificação das plataformas em que você apoia os seus negócios. A diversificação é a mais básica e elementar ferramenta de gerenciamento de riscos e ainda assim é a mais eficiente. E eu quero terminar esse vídeo com uma nota poética. Para se proteger do Xandão, nada melhor que a diversificação.